Ih, rapaz, que maldade! Estão pegando no pé do governo Lula. Pois é. Depois que os Estados Unidos e Israel diz que estão investigando todos os países que estão ajudando o Irã a enriquecer urânio, teve um monte de gente que começou a resgatar matérias antigas. Ontem a BBC resgatou uma matéria dizendo que o Brasil, há 15 anos atrás, fechou um acordo para enriquecimento de urânio com o Irã. Coincidência, né? Agora, veja essa matéria de novembro de 2024, do ano passado. Uma empresa chinesa comprou uma área no Brasil com resíduos de urânio. E essa outra matéria da Globo. Uma mineradora que opera em área de resíduo com urânio e que produz estanho no Amazonas é vendida à China por 2 bilhões de reais. E aí eu te conto mais um negócio. Adivinha quem agora eles acham que estão fornecendo urânio para o Irã? A China. Será que pode ter ligação isso ou não? Maldade, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Hoje é dia 21, sabadão. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. Seja muito bem-vindo. Esse é um dos temas que nós vamos conversar sobre o posicionamento do Brasil em relação a Irã e Israel e as matérias que estão sendo veiculadas aí, né, pelos maldosos bolsonaristas. Coisas que aconteceram de verdade no Brasil, mas é tudo fake news, tá bom? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Outro ponto também que nós queremos discutir é um deputado, ex-ministro do Bolsonaro, que quer explicações para saber se o governo federal sabia dessa empresa aqui no Brasil que está mandando minério para a China. Também vamos falar sobre o que pode acontecer com Moraes no processo ligado a Trump nos Estados Unidos. Pois é, o Jornal Metrópolis fez uma matéria completinha, falando sobre o que pode acontecer com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e nós vamos discutir isso aí também. E a bola do Neymar, hein? Pois é, deu ruim. O cara que roubou a bola do Neymar pegou 17 anos de cadeia. Aí você fala, Sandro, mas roubar no Brasil não dá cadeia. Dá sim, se você estava no 8 de janeiro e roubou a bola lá da Câmara dos Deputados. Aí deu 17 anos de cadeia, nós vamos falar sobre isso, né? Teve o agravante de ser, óbvio, bolsonarista e estar no 8 de janeiro, mas pegou 17 anos de cadeia. E aí tem outra matéria do Metrópolis dizendo que o PT usou a democracia para defender as entidades suspeitas de fraudar o INSS. Hoje o Metrópolis está venenoso. Daqui a pouquinho tem alguma ordem judicial contra ele, né? Vamos falar sobre tudo isso. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre importante ter vocês aqui para a gente ter esse diálogo sobre o que é a política brasileira e a condução do nosso país. Então, seja sempre muito bem-vindo. É uma honra e um prazer enorme ter vocês aqui. E bora de matéria. Eu sei que você está aqui por isso. Bora para cima. É o seguinte, saiu uma matéria mais cedo que o Donald Trump determinou pessoalmente, assim como também Israel já está investigando, todos os países que estão se posicionando pró-Irã. Pois é, principalmente estão investigando os países que estão ajudando o Irã. Sai um monte de matéria do Al-Fa, do Chequei, entre outros jornais aí, dizendo que o Brasil nunca fechou acordo de enriquecimento de urânio com o Irã, que todo o urânio que o Brasil já ajudou o Irã é para fins medicinais e não pode se pôr à prova ou em credibilidade a seriedade do Brasil, né? Que o Brasil jamais ajudaria para a criação de armas e sim para medicina. E aí, muita gente questionando por que o urânio sumiu aqui do Brasil, tinham navios de guerra iranianos aqui no Brasil. Enfim, tudo isso está sendo muito discutido. Agora, sai mais uma matéria do Pleno News. O governo Lula usando a entidade estatal, né, para fazer propaganda contra Israel e pró-Irã, é o que diz a matéria do Pleno News. Dá uma olhada. Cooptada por Lula, a agência estatal adota uma narrativa anti-Israel e pró-Irã. Ou seja, é fato consumado que depois que o Lula assumiu, o antissemitismo no Brasil mais que dobrou. A verdade dos fatos é que a esquerda tinha medo de atacar Israel abertamente e ser comparado com um nazista, né? Só que depois que o chefe maior do Estado
não tem o menor problema quanto a isso e ataca Israel abertamente, os esquerdinhas resolveram colocar as manguinhas de fora e começaram a atacar também. E ainda mais com uma empresa estatal dando força, né? A Agência Brasil, que faz parte da Empresa Brasileira de Comunicações, que é a EBC, conhecida como TV Lula, que o Bolsonaro deveria ter eliminado, mas não eliminou, pronto, falei, está milimetricamente alinhada à retórica do governo Lula e suas inversões históricas vexatórias. Na última quinta-feira, o site publicou uma matéria intitulada, abre aspas, Conheça o programa secreto de Israel, que pode ter 90 bombas atômicas, e declarou guerra aos fatos. Ou seja, eles podem usar empresas estatais para divulgar fake news das pesadas, né? Fake news das pesadas. Ou seja, eles podem falar que Israel pode ter 90 bombas atômicas. Eles se baseiam em artigos sem credibilidade nenhuma. Olha, a própria ONU soltou uma nota dizendo que o Irã não está cumprindo as normas e as metas do acordo nuclear. Agora, você já imaginou o Irã, que põe fogo em bandeira dos Estados Unidos e que os deputados cantam morte a Israel durante as sessões do plenário com uma bomba atômica? Vão fazer nada com Israel, não. Acredita, tá bom? Matéria do Metrópolis agora. Empresa chinesa compra área no Brasil com resíduo de urânio. Olha só, a gente nem dava muito moral pro tal do urânio, né? Foi só estourar essa guerra agora e a gente descobriu que o urânio dá para o Irã fazer bomba atômica. E de que sumiram ampolas de urânio do Brasil. A gente começa a antenar algumas coisas, mas é tudo fake news, tá? A empresa chinesa China Non-Ferrous Trade comprou a reserva de urânio de Pitinga, no estado do Amazonas, isso em 2024. A empresa chinesa, China Non-Ferrous Trade, comprou nesta terça-feira, dia 26 de 11 de 2024, novembro do ano passado, uma mina de estanho no Amazonas, por cerca de 2 bilhões de reais. Inicialmente foi divulgado e publicado nessa postagem que a área teria a maior reserva de urânio do Brasil. Olha só, mas essa informação não foi corrigida. O local, na verdade, tem resíduos de urânio, mas os chineses não têm autorização para minerar o elemento, que é radioativo. A reserva de Pitinga é reconhecida pela riqueza de minerais estratégicos. A CNT é uma subsidiária da China Non-Ferrous Metal Mining Group, que pertence ao governo chinês. Aí quando você fala, né, um pedaço da China, o Brasil está vendendo um pedaço para a China, né, aí tem razão das críticas, né? Mineradora que opera em área com resíduo de urânio e produz estanho no Amazonas é vendida à China por 2 bilhões de reais, né? Mina de Pitinga fica localizada a 300 quilômetros de Manaus. A empresa explora cassiterita, nióbio e tântalo. A transação foi intermediada pelo grupo minerador Minsu, da empresa estatal chinesa. Pois é, a grande questão agora é o Mário Frias, que é deputado federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, quer saber se realmente o governo Lula tinha conhecimento dessa transação, se teve algum apoio do governo, se teve alguma negociação com base, né, com regras do governo, se teve algum auxílio. Ex-ministro Bolsonaro cobra defesa por venda de urânio à China. O ex-ministro do governo Bolsonaro, o deputado federal Mário Frias, solicitou esclarecimento aos Ministérios da Defesa sobre 2 companhias pertencentes ao governo da República Popular da China, que compraram, no estado do Amazonas, a maior reserva de urânio do Brasil. No requerimento, Frias questiona se a pasta foi consultada ou participou de alguma forma do processo de aprovação da transação da mineradora para uma estatal chinesa e pede informações sobre eventuais análises de riscos e medidas de monitoramento. Se o governo está monitorando, se tem algum risco, alguma análise de risco, algum EIA-RIMA foi realizado, né? O parlamentar sustenta que a presença estrangeira em áreas estratégicas pode representar ameaça à segurança e à geopolítica nacional, especialmente considerando os potenciais riscos de influência estrangeira e instabilidade geopolítica.
O deputado cita especificamente a estatal China Non-Ferrous Trade, que, segundo ele, tem um histórico de negócios com o Irã, país classificado pelos Estados Unidos como patrocinador estatal de terrorismo. Frias alerta para as consequências das supostas transações nas relações do Brasil com outros países aliados, como os Estados Unidos. O deputado escreve ainda que a suposta transação compromete gravemente a soberania nacional, ferindo princípios fundamentais da Constituição. Pois é. Cara, assim, eu fico observando, porque é o Lula, né? É o Lula o presidente do Brasil. É ruim te lembrar isso, né? Mas é o Lula o presidente do Brasil. Você acha que os Estados Unidos, Israel não tá de olho? Você acha que se não teve transação nesse sentido, o Brasil não vai ser penalizado e não vai ser punido? Você acha que vai ficar escondido, né? Realmente, se houver um serviço de inteligência do Mossad lá, você acha que o urânio, né? Não dá para você saber ou não, esse urânio, a qualidade desse urânio é da região tal, amazônica, do Brasil ali, chegou em tal lugar, vamos fiscalizar como que chegou, vamos fazer um trabalho de inteligência. Meu amigo, não é brincadeira não, tá? Então, assim, o Brasil pode estar em maus lençóis se o Lula sabia, né, ou se alguma coisa errada aconteceu aqui, ajudando o Irã em detrimento a Israel, né? Assim, acho que pode dar dor de cabeça para o Brasil. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa discutir também é essa matéria do Metrópolis. Nós vamos fazer uma análise, ela foi bem completinha aqui. Olha só, o que pode acontecer com Moraes em processo ligado a Trump nos Estados Unidos? Pois é, vamos entender o seguinte, o primeiro passo que você precisa entender é que este processo é o segundo processo que a Trump Media move contra o ministro Alexandre de Moraes. O primeiro processo foi um processo liminar, tá? Onde ele pedia que deixasse de ser feitas retiradas, né, de perfis da Trump Media. Agora, né, eles pedem que a justiça norte-americana condene o ministro Alexandre de Moraes por violar a primeira emenda americana. A primeira emenda, que é a emenda que trata de liberdade de expressão e é tão cara aos Estados Unidos. Mas, afinal, essa ação agora ela corre contra o CPF Alexandre de Moraes. O que pode acontecer? Vamos analisar? Pois é. A ofensiva de uma empresa do presidente Donald Trump e da rede social Rumble contra Alexandre de Moraes avança. Faltam 19 dias para que ele possa apresentar a sua defesa. Se Moraes apresentar a sua defesa, nós saberemos de todos os argumentos que ele utilizou, né, as justificativas que foram utilizadas para a atuação dele. Agora, se ele não responde nada, o processo vai correr à revelia e a probabilidade muito grande é que o Alexandre de Moraes, inclusive, seja sancionado dentro dos Estados Unidos, agora pela Justiça. A acusação se refere a decisão tomadas no Brasil que teriam, segundo as autoras, censurados usuários americanos. Começou essa ação, inclusive, com o X, né? Com o X. O Moraes tem sido acusado de promover censura por meio de ordens judiciais. Segundo parlamentares dos Estados Unidos, as ordens do ministro atingem as empresas localizadas nos Estados Unidos e cidadãos que estão lá nos Estados Unidos também. Tudo começou após o STF suspender o X no Brasil em 2024, depois da rede descumprir algumas determinações judiciais. Então, já começou um embate, a briga, e o X foi suspenso, foi retirado do Brasil, o que já causou ali um conflito muito grande. O ministro brasileiro chegou a ser alvo de ação judicial, apresentada pela plataforma Rumble, né? Então, teve uma ação da Rumble. Elas pediam que não fossem obrigados a cumprir as ordens. E foi dado ali, de certa forma, o pleito nessa ação da Rumble, né? No dia 21 de maio, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que existe grande possibilidade de Moraes ser alvo de sanções com base na Lei Global Magnitsky. A Lei Global Magnitsky é uma decisão que já pode ser tomada pelo governo norte-americano. Qual é o ponto de vista? Muita gente aqui fala que o Donald Trump está esperando mais artifícios e argumentos para poder sancionar o ministro Alexandre de Moraes. E que se essa sanção acontecer agora na justiça, dá mais base e mais força. Mas afinal, o que pode acontecer com o ministro, né? Qual pode ser o resultado final? Foi interessante porque o Metrópolis ouviu especialistas
sobre os cenários mais prováveis nessa ação da justiça norte-americana. Há um consenso. E o consenso, né, qualquer advogado aqui que você ouve, diz o seguinte, Moraes pode ser proibido de ingressar nos Estados Unidos durante o governo Donald Trump. Isso tanto pela lei Magnitsky, quanto também por essa decisão judicial que pode proibir o Alexandre de Moraes de pisar lá. Advogados e professores de pós-graduação em direito migratório, um deles é o Vinícius Bicalho, explica que a principal medida pedida, né, pelas empresas é que as ordens de Moraes sejam consideradas inaplicáveis nos Estados Unidos. Ou seja, para aqueles órgãos que não têm, né, as suas atividades aqui no Brasil, por exemplo, a Rumble está lá nos Estados Unidos e o cara posta os vídeos lá dos Estados Unidos. Não possa ser retirado os perfis do cara, né? The injunction. O que é o injunction? Elas solicitam ainda uma injunction, medida judicial que impediria permanentemente Moraes, bem como qualquer outras autoridades brasileiras, e aqui já atinge outras autoridades brasileiras, impõem obrigações a empresas americanas relacionadas à moderação de conteúdo político. Ou seja, qualquer autoridade judiciária brasileira que colocar moderação de conteúdo político às plataformas estaria violando, né, ordem judicial norte-americana. A referência ainda da aplicação da lei Magnitsky, mesmo na ação judicial. O advogado destaca que se a Justiça dos Estados Unidos entender que houve violação de direitos nos termos alegados pelas empresas, existe o risco de Moraes ser impedido de entrar no território norte-americano por decisão do Departamento de Estado, além de outras sanções. Para o diplomata e professor de Direito Internacional Paulo Henrique Gonçalves Portela, o cenário exige cautela por se tratar de um tema sensível, envolvendo liberdade de expressão, como alegam as empresas americanas. O Portela ressalta que, segundo tratados internacionais, como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas e o Pacto de San José da Costa Rica, né, Tratado de Direitos Humanos, a liberdade de expressão inclui tanto o direito de manifestar ideias quanto de ter acesso à informação. Então ele fala, né, que o ministro Alexandre de Moraes está limitando as ideias e o acesso à informação. Por outro lado, a liberdade de expressão não é ilimitada, podendo ser restringida em casos como a proteção da honra, da intimidade das pessoas e a proibição de apologia ao crime e do discurso de ódio. Agora resta saber o que é discurso de ódio, né? Porque o PT pode fazer e falar o que quer e nunca é discurso de ódio. Já alguém de direita, qualquer coisinha que fala, tá destilando ódio por aí. Vamos lá, vamos resumir isso aqui. O que pode acontecer? Alexandre de Moraes só vai ser proibido de entrar nos Estados Unidos? Não. Essa decisão é uma decisão do departamento norte-americano, tá? Do governo. Com base na lei Magnitsky, ele pode ser proibido de entrar, pode ter sanções econômicas, sim. Com base na decisão judicial, ele pode ter uma reprimenda e uma proibição de que novas ordens atinjam as empresas norte-americanas. E o descumprimento dessas novas ordens, aí sim, podem inclusive levar a um pedido de prisão contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que pode ser aplicado, sim, se houver descumprimento de ordens judiciais. Pois é, o que vai acontecer? Ao certo, não sabemos, né? Mas estamos acompanhando aqui para te trazer todas as informações, tá? Vamos lá, pessoal. Tá vendo essa bola aqui, ó? Ao Museu da Câmara. Um abraço aos amigos. Neymar. Pois é. Essa bola aqui estava lá dentro da Câmara dos Deputados e foi levada por um cara que estava, né, ladrão. Se roubou coisa pública ou privada, roubou, é ladrão. Ponto assim, né? Mas Moraes votou por condenar a 17 anos de prisão homem que furtou bola no 8 de janeiro. E se ele falasse que era só para tomar uma cervejinha? Quem sabe não levasse uma condenação tão grande assim, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nessa sexta-feira pela condenação do Nelson Ribeiro a 17 anos de prisão por participação no 8 de janeiro de 2023 de Brasília. Pois é, eu falei que o cara que rouba bola, eu não chamei o Nelson, não. Falei que o cara que rouba bola é ladrão. Eu vou ser processado também, igual o caso do Lula? Não sei, né? Entre os crimes atribuídos ao réu está o furto de uma bola
de futebol, autografada por Neymar, pertencente ao acervo do Museu da Câmara dos Deputados desde 2012, e foi um presente do Santos Futebol Clube. O objeto ficou apenas 20 dias em posse de Nelson antes de ser devolvida por ele mesmo. Ele mesmo foi lá e devolveu. Pelo menos teve uma boa atitude. Nelson Fonseca Júnior foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de invadir o Congresso Nacional, participar da depredação da sede dos três poderes e subtrair a peça esportiva de valor simbólico. Em 28 de janeiro de 2023, o réu se apresentou à Polícia Federal em Sorocaba e devolveu o objeto, alegando que o pegou para protegê-lo e devolvê-lo posteriormente. Né? Eu não sei se cola esse discurso aí, né? Mas enfim, foi condenado agora, né, a 17 anos de prisão com o voto do Alexandre de Moraes. Faltam os demais votos, mas a gente sabe, né, que todos ali vão ser condenados, né? Independente do que fizeram ou não. Vamos lá, mas olha esse aqui, que gracinha. O discurso pela democracia. Matéria do Tássio Lujan do Metrópolis. O PT usou a democracia para defender entidade suspeita de fraudar o INSS. Ao se posicionarem contra a medida provisória que visava combater fraudes no INSS, deputados e senadores de esquerda, especialmente do Partido dos Trabalhadores, afirmaram que a manutenção das entidades associativas de aposentados, como a CONTAG, suspeita de desviar até 2 bilhões em descontos indevidos, é importante para a defesa do Estado Democrático de Direito. Esse argumento foi apresentado pelos parlamentares, por exemplo, para pedir o fim da revalidação anual dos descontos associativos do INSS. A justificativa consta das emendas apresentadas por deputados e senadores de esquerda para alterar a medida provisória 871 de 2019. Conforme revelou a coluna, os textos têm assinatura dos parlamentares, porém foram redigidos pela própria CONTAG, de acordo com os metadados dos documentos. Pois é, pessoal, aí, né, só para salvar a democracia, né? Ainda bem que a democracia está bem salva agora, ninguém mais arrisca dizer que tem perigo a democracia, né? As entidades salvaram muito bem a democracia, os aposentados estão muito felizes e satisfeitos com a atuação aí do PT salvando a democracia, não é, pessoal? O que vocês acham sobre isso, hein? Coloca no comentário aí. Agora vamos lá. Eu tô gostando de ver o Lula cutucando a onça com a vara curta e o agro quietinho, caladinho, tá? O Pedro Lupion acabou de fazer uma denúncia aqui de que a situação tá cada vez mais preocupante para o agro brasileiro. Acompanhe esse vídeo onde ele fala que agora até o seguro rural, que é uma importante medida para garantir a produção, né, brasileira, está sendo retirado pelo governo Lula. Olha isso aí. Pessoal, a situação é cada dia mais preocupante, né? A gente está aí às vésperas do anúncio de um plano safra. Nós estimamos que vamos precisar de pelo menos uns 25 bilhões de reais para a equalização de juros, para as operações financeiras, né? A possibilidade de acessar crédito mais barato aos nossos produtores, sem contar pelo menos 3 bilhões de seguro rural. Ao mesmo tempo em que há uma tentativa de taxação de IOF que encareceria o setor, desistem disso, fazem uma tributação maior das LCAs, que representa aí quase 43% de todo o financiamento da safra brasileira. Nós já estamos lutando contra isso, enfrentando isso, e agora vem mais uma notícia. A notícia de corte de mais de 40% do seguro rural. Seguro rural que dá segurança para as operações financeiras, garante o crédito, barateia o crédito e, obviamente, é extremamente necessário. A médio e longo prazo, nós estamos mudando a lei de seguro no Brasil, não dá realmente para ficar dependendo do governo. Se eu não me engano, os últimos números que nós temos é que de 2015 a 2025 não foi efetivado nem 10 bilhões de reais, algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais em seguro agrícola no Brasil. Aí, para nossa surpresa, a menos de 10 dias do lançamento do novo plano safra, vem esse corte. Ainda estamos tentando entender o porquê, entender quais são as razões, mas realmente é mais um duro golpe no nosso setor. Pois é, a situação não tá nada fácil para o agro, né? Olha só os comentários aqui dessa postagem do Pedro Lupion. A situação está cada vez mais preocupante para o agro. O Jorge Sey escreveu, né, para cima Lupion. O Ieda Toto, produtor rural que vota no PT não honra sua atividade. Outro comentário aqui, ó.
Ride Silva, né? O governo quer acabar com o agronegócio e com todos que geram emprego e riqueza, pois só assim eles implementam de vez o socialismo. Acorda, povo. Agro forte do Brasil. O PT quer acabar com o agro, esse partido das trevas. O agro do Rio Grande do Sul tá quebrado. Então você vê aí que o pessoal defendendo o agro e tá todo mundo, né, com toda certeza revoltado, né, com a forma que o agro vem sendo tratado no Brasil. Bem assim. Pois é, pessoal. A taxação e a gastança que vem sendo aplicado como uma fórmula do PT para enriquecer os companheiros e empobrecer o Brasil foi alvo de crítica de um podcast do Partido Novo. Queria que vocês acompanhassem aqui um pouquinho desse podcast comigo. Trabalhe muito, cale a boca e pague a conta. Na semana passada, o STF organizou um show da Ana Castela, da Maria Gadu, de vários artistas. Os penduricalhos do judiciário no Brasil já somam o dobro do orçamento das 69 universidades federais somadas. São 12 bilhões contra 6 bilhões de reais anualmente. E isso no governo federal, que garantiria educação pública gratuita e de qualidade para todos. As viagens da primeira-dama Janja, o rolê da ministra da Cultura em Cannes. Quem que vai bancar essa farra? É por isso que o governo tem que avançar para taxar os MEIs. É por isso que o governo tem que avançar para impor um IOF buscando um controle de capitais, para não deixar o investidor que está vendo o país naufragar tirar o seu recurso daqui. E daí, na reta final, como que se estanca essa diminuição de popularidade? Garantindo que as pessoas não possam criticar, não possam falar sobre isso. E é por isso que a primeira-dama fala em regulação das redes, em copiar o modelo chinês aqui para o país. Essa farra só se sustenta se a população não puder criticar. Esse cada vez mais é o governo do trabalhe muito, cale a boca e pague a conta. Na semana passada, o STF organizou... Vamos lá, pessoal. Acho perfeito, né? Essa definição. Trabalhe muito, cale a boca e pague a conta. É o resumo perfeito do que tem acontecido no Brasil, do que se tornou o Brasil. É literalmente o Brasil de hoje, né? Com essa ingerência, com essa incompetência toda. Dá uma olhada no trecho aqui da matéria da Revista Oeste, né? Que a Geisiane Freitas publicou aqui. Na verdade, todo esse processo, ele tem o objetivo final de condenar, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que representa um outro lado do espectro político, não é? E que estava levando o Brasil para um outro caminho, né? Que nós sonhamos tanto, um caminho sem corrupção, um caminho com uma gestão econômica mais eficiente, um caminho que valoriza a cultura ocidental, os valores ocidentais, né, da honestidade, da família, da propriedade privada. Então, uma série de coisas que não agradou ao sistema. E toda essa parafernália, todo esse circo é com esta única finalidade de tirar de 2026 um determinado grupo político que hoje é representado em especial pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando você tem todas essas pessoas condenadas, em que pese elas possam ter cometido vandalismo, o normal seriam essas condutas serem individualizadas e punir as pessoas pelo que elas efetivamente fizeram. Mas bastava você estar dentro do prédio para ser condenado a 17, 14 anos de prisão. Aqui eu vou até dar uma correção. Teve um monte de gente que não estava dentro dos prédios e acabou sendo condenado. Não teve a individualização da conduta, não procurou se saber o dolo, a vontade, o conhecimento. Ah, mas era um golpe de Estado. Tá, e quem acreditava que estava indo só numa manifestação? E o dolo? Jogaram o dolo no ralo? Então, como essas pessoas foram condenadas, hoje precisa-se condenar uma liderança, porque se todo mundo já foi condenado por tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ninguém faz isso sem uma liderança. Então, até para concretizar essas condenações, você precisa de condenar uma liderança. Na verdade, eles criaram uma modalidade, né, do golpe culposo, né? Se você quer se manifestar e alguém fala que isso é golpe, você vai ser condenado pelo golpe culposo. Só pode, né? Porque, assim, o que teve de gente que não tinha nada a ver... Vou dar um exemplo. Clezão.
curioso. Curioso, né? Foi preso e morreu dentro da cadeia. Esse cara, não existia uma troca de mensagens do celular dele dizendo que ele estava participando ali, tramando. Não existe uma. Quem acredita nesse discursinho mequetrefe de golpe está sendo enganado demais ou é muito mal intencionado. Essa é a verdade, tá? Quantas pessoas jamais imaginavam o que estava acontecendo? Falaram, não, estão manifestando, vou manifestar também. E aí, pau, 17 anos de cadeia, né? Não vou olhar o que esse cara fez, o que o cara queria, o que ele pensa, não. Nesse caso aqui é um verdadeiro tribunal de exceção. É isso que aconteceu na República das Bananas, infelizmente. Infelizmente, tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço, né? Encerrando agora o nosso chá da tarde e daqui a pouquinho, às 7 horas, eu tô de volta com o último editorial para bater um papo com vocês.